Ester, a rainha que desafiou um império para salvar seu povo. O destino de uma órfã. A antiga Pérsia, um império vasto e poderoso, era governada pelo rei Assuero, um monarca que reinava com autoridade absoluta. Seu poder se estendia sobre 127 províncias, da Índia à Etiópia, e sua corte era um reflexo de sua grandeza e extravagância. O palácio em Suzã era um local onde luxo e intriga se misturavam, onde a vida e a morte se decidiam com um simples estalar de dedos. Foi nesse cenário que surgiu Ester, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mordecai. Sem pais, sem riquezas e sem qualquer poder, ela jamais poderia imaginar que seu destino seria entrelaçado com os eventos que moldariam o futuro de sua nação. Mordecai, um homem sábio e fiel aos ensinamentos de seu povo, criou Ester como sua própria filha, ensinando-lhe a importância da fé e da coragem. O destino começou a se manifestar quando a rainha Vasti, esposa de Assuero, recusou-se a atender uma ordem do rei para exibir sua beleza diante de seus convidados. Sua recusa foi vista como um ato de insubordinação inaceitável, e Vasti foi destituída de seu posto, banida para sempre do palácio. O rei, então, ordenou que fossem trazidas as mais belas jovens de todo o império para que uma delas fosse escolhida como sua nova rainha. Ester foi levada ao harém real sem ter escolha, sem saber que sua vida mudaria para sempre. Mordecai aconselhou-a a esconder sua identidade judaica, pois os tempos eram incertos e a discriminação contra seu povo era latente. No palácio, Ester encontrou um mundo de riquezas e perigos, onde cada mulher competia pela atenção do rei e onde um erro poderia significar a ruína. Após meses de preparativos e rituais de beleza, Ester finalmente foi apresentada ao rei Assuero. Sua graça, humildade e inteligência conquistaram o coração do monarca, e ele a escolheu como sua nova rainha. No entanto, ela estava agora em um mundo onde sua verdadeira identidade poderia ser sua maior fraqueza. Mal sabia ela que uma tempestade se formava nos corredores sombrios do poder e que o destino de seu povo estava prestes a ser colocado à prova. O decreto da morte. Enquanto Ester vivia sua nova realidade como rainha, um homem chamado Amã, um amalequita ambicioso e cruel, ascendia ao poder como principal conselheiro do rei. Amã era movido por um ódio profundo contra os judeus e, em especial, contra Mordecai. O motivo? Mordecai, um homem fiel aos mandamentos de seu Deus, recusava-se a se prostrar diante dele, um ato que Amã considerava uma afronta imperdoável. O orgulho ferido de Amã transformou-se em um desejo ardente de vingança. Mas para ele, não bastava punir Mordecai. Ele queria erradicar toda a sua raça. Usando sua influência, Amã convenceu o rei a assinar um decreto que ordenava o extermínio de todos os judeus do império em uma única data. Ele apresentou os judeus como um povo rebelde, cujas leis eram diferentes das do império, e argumentou que eliminá-los fortaleceria o domínio do rei. O decreto foi selado com o anel real e enviado para todas as províncias, espalhando o terror entre os judeus. Mordecai, ao tomar conhecimento da terrível notícia, vestiu-se com pano de saco e cinzas, clamando aos céus por misericórdia. Ele sabia que apenas uma pessoa poderia interceder por seu povo: Ester. O problema era que Ester estava em uma posição perigosa. Embora fosse rainha, ela não poderia simplesmente entrar na presença do rei sem ser chamada. Tal ato era punível com a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Além disso, ela não sabia como Assuero reagiria ao descobrir que sua própria esposa pertencia ao povo condenado à aniquilação. Mas Mordecai enviou uma mensagem a Ester com palavras que ecoariam pela eternidade. Não pense que você, entre todos os judeus, escapará por estar na casa do rei. Pois se você se calar agora, socorro e livramento virão de outra parte, mas você e sua casa perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Diante dessas palavras, Ester percebeu que seu destino não era apenas um capricho do acaso. Ela fora colocada ali por um propósito maior. Decidida, ela respondeu a Mordecai:
Vá e reúna todos os judeus de Suzã para jejuarem por mim durante 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. O jogo de inteligência. Nos 3 dias seguintes, Ester e seu povo se entregaram ao jejum e à oração. O destino de uma nação estava prestes a ser decidido. Quando o 3º dia chegou, a rainha vestiu-se com seus trajes reais e dirigiu-se ao salão do trono, sabendo que sua vida estava em risco. O silêncio tomou conta do palácio quando Ester cruzou os imensos corredores e adentrou a presença do rei. Guardas observavam atentos, prontos para agir caso Assuero ordenasse sua execução. O tempo parecia congelar enquanto Assuero erguia os olhos e a via ali, desafiando o protocolo. Então, em um momento que mudaria tudo, o rei estendeu seu cetro dourado para ela. Ester havia sido poupada, mas ainda havia uma batalha a ser vencida. Em vez de implorar de imediato pela salvação de seu povo, Ester usou de estratégia. Com astúcia, ela convidou o rei e Amã para um banquete especial, um convite que o conselheiro aceitou sem suspeitar do perigo que o aguardava. No primeiro banquete, Ester nada revelou. Em vez disso, fez um novo convite para um segundo banquete no dia seguinte. Amã, sentindo-se mais poderoso do que nunca, saiu do palácio exultante, mas sua alegria logo se transformou em ódio ao ver Mordecai mais uma vez se recusando a se curvar diante dele. Tomado pela ira, ordenou a construção de uma forca para enforcar Mordecai na manhã seguinte. No entanto, naquela noite, algo inesperado aconteceu. O rei Assuero, incapaz de dormir, pediu que lhe lessem os registros reais. E ali descobriu que Mordecai havia tempos antes salvado sua vida ao revelar uma conspiração contra ele. Percebendo que nunca havia recompensado Mordecai, Assuero decidiu honrá-lo. E o encarregado de conceder essa honra foi o próprio Amã. Amã, forçado a vestir Mordecai com trajes reais e conduzi-lo em um desfile de honra, viu sua ruína se aproximar, sem saber que no próximo banquete seu destino seria selado pelas mãos de Ester. A revelação no banquete. O segundo banquete finalmente chegou. Ester, vestida com elegância e dignidade, sentou-se ao lado do rei, Assuero e de Amã, que ainda não imaginava a tempestade que estava prestes a cair sobre ele. O aroma dos melhores vinhos e especiarias pairava no ar, mas a tensão era palpável. Assuero, intrigado com o comportamento de sua rainha, perguntou mais uma vez qual era o desejo dela, garantindo que concederia qualquer pedido, mesmo que fosse metade de seu reino. Ester, reunindo toda a coragem que possuía, ergueu os olhos para o rei e finalmente revelou a verdade. Ó rei, se encontrei favor diante de ti, poupa minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e exterminados. A surpresa tomou conta do salão. O rei, atordoado, franziu a testa e perguntou: quem ousaria fazer tal coisa? Ester virou-se lentamente para Amã e apontou para ele. O adversário e inimigo é este perverso Amã. O impacto da acusação caiu sobre Amã como um golpe fatal. Seu rosto empalideceu e o terror se espalhou por seu corpo como um veneno. O rei Assuero, furioso, levantou-se de sua cadeira e saiu para os jardins, tentando conter sua ira. Ele acabara de perceber que fora manipulado por Amã para assinar um decreto que condenava à morte o povo de sua própria rainha. Desesperado, Amã jogou-se aos pés de Ester, implorando por sua vida. Mas naquele momento, o rei voltou ao salão e, ao ver Amã tão próximo de Ester, interpretou sua ação como uma afronta ainda maior. Ele ainda ousa atacar a rainha em minha própria casa? O destino de Amã estava selado. Guardas entraram no salão, cobriram sua cabeça e aguardaram a ordem do rei. Um dos servos, desejando se destacar, lembrou ao rei que Amã havia construído uma grande forca para enforcar Mordecai. Assuero, ainda ardendo de raiva, decretou: que Amã seja enforcado nela. E assim Amã encontrou seu fim na mesma forca que ele havia preparado para seu inimigo. A reviravolta do destino. A morte de Amã trouxe alívio imediato, mas o perigo ainda não havia passado.
O decreto de extermínio dos judeus havia sido assinado com um selo real, e segundo as leis persas, nem mesmo o rei poderia revogá-lo. Esther, ainda não satisfeita, prostrou-se mais uma vez diante do rei, chorando e suplicando. Ó rei, permita que meu povo tenha o direito de se defender. Assuero, que agora via Esther com profundo respeito e admiração, atendeu ao seu pedido. Ele ordenou que um novo decreto fosse escrito, permitindo que os judeus se organizassem e se protegessem de qualquer ataque. Mordecai, que havia sido promovido ao cargo de conselheiro real no lugar de Hamã, redigiu a nova ordem e enviou mensageiros velozes por todo o império. Quando o dia marcado para o massacre chegou, os judeus estavam preparados. Em vez de serem exterminados, os judeus triunfaram sobre seus inimigos, livrando-se da ameaça de uma vez por todas. O império, que antes se voltava contra eles, agora os via com respeito. A vitória foi tão significativa que Mordecai e Esther instituíram um novo feriado, o Purim, celebrado até os dias de hoje como um símbolo de livramento e resistência. Reflexão e legado de Esther. A história de Esther não é apenas um conto antigo, mas uma narrativa de coragem, fé e destino. Uma jovem órfã que, contra todas as probabilidades, tornou-se rainha e salvou seu povo. Sua jornada nos ensina que, muitas vezes, somos colocados em situações difíceis, não por acaso, mas por um propósito maior. Esther poderia ter se calado, poderia ter escolhido seu próprio conforto, mas decidiu arriscar sua vida para lutar por aqueles que não tinham voz. Mordecai sabia disso quando disse a frase que ecoa através dos séculos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com desafios e hesitamos, sem perceber que fomos colocados exatamente ali para fazer a diferença? A história de Esther nos ensina que a coragem, quando aliada à inteligência e à fé, pode mudar destinos. Que o poder verdadeiro não está na força bruta, mas na sabedoria e na determinação. Hoje, milhares de anos depois, a memória de Esther continua viva. Seu nome é lembrado não apenas entre os judeus, mas por todos aqueles que reconhecem o valor de uma pessoa que ousou se levantar contra a injustiça. Que sua história nos inspire a sermos valentes diante dos desafios e a nunca subestimarmos o impacto de uma única pessoa disposta a agir. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.